Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula é referente ao nosso experimento virtual da lei de Hooke, tá? De laboratório de física A. Bom, pessoal, o objetivo dessa prática, desse experimento que nós iremos realizar de maneira virtual, é estudar o comportamento da força elástica, tá? De diversas molas metálicas, tá? Para poder obter a constante elástica dessas molas, tá? E aplicar os conceitos de associação de molas em série e em paralelo, tá? Essa é uma das práticas, pessoal, que a gente faz em laboratório, tá? Quando a gente está tendo as aulas de maneira presencial, porém como não foi possível o retorno presencial das aulas, nós iremos continuar de maneira remota, então eu irei explicar direitinho o que é feito em laboratório, mostrar os dados para que vocês possam trabalhar esses dados, tá? Então aqui esse é o equipamento que a gente utiliza em laboratório, tá? Tem um tripé metálico, uma haste metálica e uma hastezinha metálica aqui na extremidade, onde eu penduro molas, tá? Essa aqui é uma mola com diâmetro maior, que a gente chama de mola grossa, tá? Eu tenho essas outras molinhas fininhas também, tem várias molinhas fininhas dessas, para que a gente possa associar elas em série, em paralelo, tá? E a gente vai adicionando pezinhos na extremidade dessa mola para a gente poder descobrir a constante elástica dessa mola, tá? Tanto da mola grossa quanto da mola fininha sozinha e da mola fininha em série e em paralelo, tá? Nos próximos slides dessa videoaula vai ficar claro para vocês o que significa isso, tá bom? Então, os materiais utilizados são esses que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, primeiro vamos começar sobre os conceitos de força elástica, né, e da lei de Hooke, que é assim chamada. A força elástica, então, pessoal, ela é uma força diretamente proporcional à elongação, à deformação que é causada na mola, né? Então, vamos supor, eu tenho aqui, ó, aqui é uma parede rígida, tá? E um chão rígido também. Eu tenho um bloquinho, tá? Que está preso a uma mola, tá? E este bloquinho está em uma posição de equilíbrio, tá? Ele está na posição de equilíbrio, então a mola não está nem esticada nem comprimida neste caso. Se eu esticar esse bloquinho, puxar ele, esticar essa mola de uma distância ΔX, que eu chamei de ΔX aqui, vai surgir uma força elástica no sentido oposto à deformação da mola, tá? Que eu chamei de FEL, tá? Força elástica. E essa força elástica, pessoal, ela é diretamente proporcional a essa deformação causada, né? Foi o que eu falei anteriormente, tá? A força elástica ela é diretamente proporcional à deformação que eu causei na mola. Então, se eu puxei a mola e estiquei ela, a força elástica vai surgir para fazer com que a mola retorne à sua posição original, tá? E é sempre assim, se eu pressionar a mola, a força elástica vai surgir no sentido oposto para fazer com que a mola retorne sempre à sua posição de conforto, que é a sua posição de menor energia, tá? Então, essa força elástica ela é proporcional à deformação causada nela, tá? É proporcional a ΔX, beleza? A gente pode trocar esse símbolo de proporcionalidade para um símbolo de igualdade, tá? E para que a gente possa fazer isso, transformar um símbolo de proporção num símbolo de igualdade, a gente precisa adicionar uma constante, tá? Que a gente vai chamar de constante elástica da mola, multiplicando o termo ΔX. Tá? Então, a equação referente à lei de Hooke é essa aqui, força elástica é igual a K, que é a constante elástica da mola, vezes a deformação causada na mola, tá bom? E essa constante elástica ela depende do material da mola, né? Se o material é duro, se o material é macio, do número de espiras da mola, da espessura do material e de inúmeros outros fatores, tá, pessoal? Molas, vocês sabem, utilizadas em vários tipos de mecanismos mecânicos, né? Tem veículos para sistema de amortecimento, em vários dispositivos que estão no nosso dia a dia, né? Para o experimento, a gente irá utilizar nosso experimento virtual, então, baseado na imagem que eu mostrei para vocês, né? Eu tenho um tripé de metal e uma haste metálica e a mola está pendurada nessa haste metálica, tá? O que a gente vai fazer?
eu primeiro marco a posição de equilíbrio da mola, né? A mola está em repouso, a posição de equilíbrio dela é onde está esse tracinho aqui, tá? Se eu colocar um pezinho aqui na extremidade da mola, uma massa, o que vai acontecer? Essa mola vai deformar, essa deformação ΔX, que eu posso medir com uma trena, tá? E daí vai surgir uma força elástica para cima, né? Tentando restaurar a posição, a forma original da mola, tá? E se esse sistema, se essa massa estiver paradinha, quer dizer que se ela está parada, se o sistema está em equilíbrio, o somatório das forças nesse sistema é nulo, né? Então posso dizer que as forças que estão agindo aqui, a força elástica que está para cima, é igual à força peso, tá? Bom, eu sei que a força peso é massa do objeto que eu coloquei aqui, vezes a aceleração gravitacional, tá? Que a gente vai utilizar 9,78 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E a força elástica, eu sei do slide anterior que eu mostrei para vocês, da lei de Hooke, que a força elástica é a constante elástica da mola vezes a deformação que foi causada na mola, tá? Então, se a força elástica é igual à força peso, se eu substituir a força peso aqui na força elástica, eu vou ter que a constante elástica da mola, ela nada mais é do que uma massa do objeto vezes a aceleração gravitacional dividido por ΔX, tá? Pela deformação da mola. Então, se eu souber a massa do objeto que foi colocado, se eu souber a aceleração gravitacional e se eu souber a deformação que foi causada na mola, eu consigo calcular a constante elástica da mola, tá? E esse é o objetivo do nosso experimento, tá bom? Então, no laboratório a gente mede a massa utilizando uma balança, tá? A aceleração gravitacional a gente usa aquela que eu falei, 9,78 metros por segundo ao quadrado, e ΔX a gente mede com uma trena, tá? De maneira experimental, beleza? E aí, pessoal, a gente pode associar essas molas, tá? A gente vai fazer associações em série, tá? Então vamos supor, tem uma molinha aqui, tá? E a constante elástica dela é 5 newtons por metro, tá? Se eu tenho várias molas idênticas a essa, com essa mesma constante elástica, se eu colocar 3 delas em série, dessa forma aqui, o que vocês acham que vai ser o K dela? O K dela vocês acham que vai ser maior ou menor? Tá? Eu posso associar essas mesmas molinhas que eu tenho idênticas em paralelo, tá? Paralelo é essa forma aqui, é uma do lado da outra, tá? Associando dessa forma, o que vocês acham que vai ser a constante dessa nova associação? Vocês acham que vai ser maior ou vocês acham que vai ser maior? A resposta está aqui. Para calcular o K, a constante elástica dessa associação em série, a gente utiliza essa expressão aqui, tá? Então, 1 dividido pelo K dessa associação das molas em série, ela vai ser igual a 1 sobre o K da mola 1, mais 1 sobre o K da mola 2, mais 1 sobre o K da mola 3, tá? Então, este K novo dessa associação da mola em série vai ser menor do que a mola sozinha, tá? Então, quando eu colocar molas em série, eu estou, na realidade, diminuindo o K, a constante elástica da mola, tá? Já se eu associar essas molas em paralelo, o K dessa associação das molas em paralelo é a soma do K das molas individuais, tá? Estou somando. Então, nesse caso aqui, se eu estiver utilizando 3 molas idênticas de 5 newtons por metro, o K dessa associação em paralelo vai ser 5 mais 5 mais 5, vai ser 15 newtons por metro, tá? Então, o K da associação em paralelo é muito maior do que o K da mola sozinho, tá? E o K da mola em série vai ser menor, uma vez feitos os cálculos aqui, vocês vão observar que ela diminui o seu valor, tá bom? Então, quanto mais espiras, menor o K, tá? O K sempre diminui, tá bom? Quando eu coloco molas em série, eu não estou fazendo nada mais, nada menos que aumentando o número de espiras da mola, né? Então, agora vamos ao nosso experimento, né? Para a obtenção dos dados da mola grossa, tá? Então, vamos começar com a mola grossa. Eu coloco a mola grossa, então, no meu suporte, tá? Eu marco a posição inicial de repouso da mola, tá? E daí eu vou adicionando massas, tá? Então, pessoal, na atividadezinha que eu vou mostrar para vocês,
vocês vão ter uma tabela, tá? Parecida com essa aqui. Aí tem escrito sistema, massa 1, massa 1 mais massa 2, massa 1 mais massa 2 mais massa 3 e assim por diante, até 6 massas, tá? Então a gente vai adicionando massas até o número total de 6 massas, tá? E vai anotando os valores das massas, do somatório das massas e da deformação causada na mola, tá? Então vamos começar. Coloquei uma primeira massa aqui, tá? Essa massa aqui tem esse valor 0,05043 kg, tá? E aí eu vou pegar uma trena e meço o ΔX. O ΔX causado em metros, tá? É 0,0822, beleza? E daí eu continuo fazendo o experimento. Eu adiciono mais uma massa, tá? Então agora o valor anotado aqui é o somatório. Massa 1 mais massa 2 é 0,10108 kg, tá? E agora a elongação foi maior, eu medi com uma trena e anotei esse valor aqui, 0,1648, tá? E assim por diante, pessoal. Adiciono mais uma mola, anoto o valor das massas juntas, massa 1 mais massa 2 mais massa 3, meço novamente a deformação, tá? Adiciono mais uma massa, agora são 4 massas, tá? Somadas dá esse valor aqui, tá? E a elongação total é esse aqui, 0,3290, tá bom? Adiciono mais 5 massas, tá? E aí eu tenho 0,25043 kg. E aí eu meço a deformação, deu 0,4082, tá? E por último, minha última massa adicionada, são 6 massas adicionadas, eu meço a deformação, deu essa deformação aqui em metros, tá? E as massas, todas as 6 massas somadas, deu 0,30264 kg, tá? Então, pessoal, a obtenção de dados do experimento é basicamente isso, tá? É ir adicionando massas no total, até eu chegar no total de 6 massas na mola, tá? E medir as massas que foram colocadas com a balança, tá? E medir a deformação com uma trena, tá bom? Então o experimento é muito simples, é basicamente isso, tá? Os dados que vocês irão utilizar são exatamente esses aqui, tá? Então vocês já podem ir anotando na tabela do modelo que eu deixo no campus virtual para vocês, tá? Então essa aqui é a mola grossa, os dados referentes à mola grossa, tá? A mesma coisa a gente vai fazer para a mola fina, tá? Eu não vou repetir passo a passo que foi feito, os dados já estão aqui, tá? Então os dados são esses, as massas são as mesmas, tá? Vocês vão ver que as massas são as mesmas, coloquei as mesmas 6 massas. E aí, obviamente, a deformação que mudou, né? Então, a deformação da mola fina mudou. Isso nos indica que a constante elástica dessa mola fina é diferente da mola grossa, tá? Então, agora, esses são os dados referentes à mola fina, sozinha, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa mola fina, a gente tem várias dessa mola fina, essas molas são idênticas, tá? Ou seja, a constante elástica dessas molas finas que a gente tem um monte idêntico, e vai fazer a associação. Primeiro insere e vai fazer a mesma coisa, vai colocando as massas, as mesmas massas, e medir as deformações, tá? E aí vocês vão observar que a deformação muda, porque obviamente a constante elástica das molas associadas em série mudou, tá? Então os dados da associação das molas finas em série são esses aqui. Podem anotar, podem dar um pause no vídeo, caso achem necessário, para anotar esses dados aqui. Esses aqui das massas vocês já anotaram, né? Basta anotar da deformação, tá? E agora, por fim, para finalizar, os últimos dados, que é a da associação dessas mesmas molas fininhas em paralelo agora, tá? Então, as massas são as mesmas, a deformação mudou. Vocês podem observar que a deformação é muito menor, né? Uma deformaçãozinha pequenininha, causada quando as molas estão em paralelo. Isso já dá para a gente perceber que a constante elástica aumentou, né? A constante elástica é bem grande nesse caso, quando elas estão associadas em paralelo, porque somou a constante elástica de uma mais outra, então ela deformou bem pouquinho, né?
Então, pessoal, é basicamente isso, né? A, a atividade que vocês vão fazer agora, eu vou mostrar para vocês diretamente no modelo que vocês irão utilizar. Bom, pessoal, então este é o modelozinho que vocês irão utilizar, tá? Eu vou deixar disponível lá no campus virtual, tá? Vocês vão utilizar este modelo para fazer a atividade, tá? Então, como vocês já estão acostumados já, que vocês vão colocar o nome, a turma, tá? Grupo, não precisa se preocupar com o grupo, tá? A atividade é individual e a data, tá? Olha, sempre deixa essa observação, nunca se esqueça das unidades de medida, tá? Incertezas também, se caso vocês forem colocar incerteza em algum lugar, tá? Incerteza também tem unidade de medida, tá? Então a gente vai começar aqui a atividade, a número 1 da atividade, pede para anotar os valores das massas e deslocamentos ΔX, né, que foram dados na videoaula. Então, olha, as massas vocês vão anotar aqui e os ΔX aqui, exatamente idêntico ao que foi passado na videoaula, que eu mostrei para vocês, tá? Essa aqui é a mola grossa, tá? Aí eu pergunto aqui, ó, utilizando a equação da lei de Hooke, né, que é aquela que eu mostrei para vocês também na videoaula, determinar a constante elástica da mola, né, utilizando aquela expressãozinha lá, tá bom? A constante elástica, então, da mola vocês irão escrever aqui, tá? Não se esqueçam de colocar a unidade, tá, pessoal? E aqui, pessoal, força elástica, vocês irão calcular a força elástica também e colocar o valor da força elástica aqui, tá? Como mostrei na videoaula, a força elástica é igual a força peso, tá? Então, é massa vezes gravidade, tá? A massa vai estar aqui, basta multiplicar pela gravidade, 9,78, vocês vão ter já a força elástica, que também não se esqueçam das unidades, tá bom? A mesma coisa será feita para a mola fina aqui, tá? Os dados das massas, tá? Os dados do ΔX eu dei na videoaula, basta anotar, tá? Vocês irão calcular a força elástica, que é igual a força peso, tá? E vocês irão calcular também a constante elástica dessa mola fina, tá? Não se esqueçam da unidade, tá, pessoal? Vou repetir inúmeras vezes aqui, tá? Para que vocês não deixem de colocar unidades, pois a unidade é extremamente importante, tá? Depois, a terceira tabela são as 3 molas finas em série, tá? Os dados também dei, basta anotar eles aqui, massa, ΔX, calcule a força elástica igual a força peso, tá? E calcule a constante elástica dessa associação das 3 molas finas utilizando os dados daqui, tá? E por último, aqui para finalizar, vocês irão anotar os dados também das 3 molas finas em paralelo, tá? As massas, os ΔX, tá? Irão calcular a força elástica, tá? Que é igual a força peso, tá? Vocês vão perceber que as forças elásticas dos 4 casos são idênticas, né? Porque a força peso, como as massas são iguais, as forças peso são iguais, a força elástica também vai ser igual. O que vai mudar é só o deslocamento, né? O quanto a mola deformou e, obviamente, a constante elástica, tá bom? E por fim, vocês irão ter que fazer o gráfico, tá? Que vocês vão fazer o gráfico do que, pessoal? Da força elástica, por isso que eu pedi para calcular a força elástica aqui, tá? Para facilitar a vida de vocês aqui, vocês vão fazer o gráfico da força elástica em função do ΔX, tá? Então, pessoal, a força elástica vai estar no eixo vertical, tá? E o ΔX no eixo horizontal, tá bom? Eu deixei aqui, ó, o papel em escala linear para que vocês possam fazer esse gráfico, tá? Não se esqueçam de anotar nos eixos, tá? O que representa os eixos com as unidades de medida, tá? Vocês vão fazer esse gráfico para a mola fina, para a mola grossa, para as 3 molas finas em série, para as 3 molas finas em paralelo, tá? Então vão ser 4 gráficos, tá? Esses gráficos vão dar retas, tá? E essas retas vocês terão que calcular coeficiente linear, coeficiente angular, tá? Então são 4 retas, calcule o coeficiente linear e angular para cada uma delas, tá? Eu vou pedir para que vocês façam essas 4 retas referente a mola fina, a mola grossa, as 3 molas finas em série e as 3 molas finas em paralelo. Eu peço para que vocês façam as 4 retas
em apenas um eixo de coordenadas, tá? Então, assim, não faça cada gráfico em um eixo de coordenadas diferentes, não. Utilize apenas um eixo de coordenadas, tá? Y, X, para os quatro casos, tá? Que é a mola grossa, a mola fina, 3 molas finas em série e 3 molas finas em paralelo, tá? Para os quatro casos, sempre força elástica em função do ΔX. Então, o ΔX é o eixo horizontal e a força elástica é o eixo vertical, tá? Aí vocês irão colocar os valores, os coeficientes aqui, linear e angular, para cada uma das quatro retas, tá? E irão escrever aqui o significado físico, tá? Tanto do coeficiente linear quanto do coeficiente angular, tá? Como vocês já aprenderam nas videoaulas anteriores, tá? Por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui demais do porque, o que é e como que se calcula isso, não. Isso tudo vocês já aprenderam nas videoaulas anteriores, tá? Então, finalizando, basicamente isso, não tem mais nada, tá? Que vocês terão que fazer e entregar de acordo com as datas que estão estipuladas lá no campus virtual, tá? No roteiro estudo orientado. Então, qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato, tá? Mandando e-mail para os monitores ou para o próprio professor. Então, até logo.